Fala, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal Mundo Boleiragem. O Fogão é campeão do Campeonato Brasileiro e o Corinthians engata 9 vitórias seguidas. Tudo isso e muito mais você vai ver depois da vinheta. Ei, pera lá, espera um pouquinho. Primeiramente, se inscreva no canal, ativem o sininho para receber conteúdos exclusivos na hora. Bom, pessoal, é isso aí. Botafogo finalmente tirou a zica e é campeão brasileiro depois de 29 anos. Né? O último título do Botafogo foi em 1995 e agora o Botafogo é tricampeão brasileiro, né? E consegue aí uma marca, né, histórica no Botafogo em um ano, né? Que ganhou a Libertadores e também ganha o Campeonato Brasileiro. O Botafogo, que merecia muito esse título, né? Devido a toda a temporada que fez. Contratações, grandes jogadores, né? Um técnico vitorioso, que soube montar esse time de estrelas e se sagrou campeão da Libertadores e do Brasileirão na última rodada. Vou deixar os lances rolando aqui do último jogo, né? Que o Botafogo jogou contra o São Paulo na última rodada e vamos comentando, tá joia? Vamos lá. Então assim, pessoal, o último jogo, né, do Botafogo contra o São Paulo foi tudo o que todo mundo falou, né, que o São Paulo ia entregar o jogo, né, já que se tratava ali da disputa do campeonato entre Botafogo e Palmeiras e tudo mais, mas se esqueceram que teria um jogo entre Palmeiras e Fluminense e o Fluminense precisava vencer para não ser rebaixado. Para não ter chances de rebaixamento. Então, assim, falaram tanto do jogo de Botafogo e São Paulo, que o São Paulo ia entregar para o Botafogo, né? O Abel deu entrevista, o técnico do Palmeiras, antes do jogo, falando que já sabe como é o futebol brasileiro, tipo, dando a entender que o São Paulo ia entregar. E o São Paulo realmente foi com o time reserva na última rodada, né? E acabou perdendo para o Botafogo. Mas não pensem que foi um jogo tão fácil assim para o Botafogo ser campeão. O Botafogo que abriu o placar, né, 1-0, mas o São Paulo foi buscar um empate em 1-1. E no finalzinho, uma bobeada, né, o goleiro ali saiu jogando, né, com o jogador de São Paulo e o jogador do Botafogo antecipou, né, a bola e fez o segundo gol no finalzinho, mas já estava tudo resolvido. Por quê? Na outra partida, né, já que o Palmeiras falou tanto que o São Paulo ia entregar, tinha que fazer pelo menos o dever de casa dentro da sua casa, precisando ganhar para tentar ganhar o título, né? E ele não ganhou, né? Acabou perdendo para o Fluminense de 1-0. Com isso, o Fluminense se livrou do rebaixamento e ainda tirou o título, né, que poderia ser do Palmeiras. Então vejam bem que, né, as pessoas olham tanto para o outro e esquecem do próprio jogo. Se talvez o Palmeiras tivesse saído na frente, 1-0, já ia colocar uma pressão lá no Botafogo, né, e tudo mais. E o São Paulo havia empatado o jogo, né, então o Palmeiras não fez o dever de casa e o Botafogo fez valer, né, o seu mando de campo, fez valer a temporada e venceu a sua partida e foi tricampeão brasileiro, o Fogão. Destaques aí, né, da temporada, ao longo da temporada, para Luiz Henrique, Almada, né, o Marlon, que fez uma temporada incrível, né, foi muito bem o Marlon, né, o capitão. Então, o Botafogo tem um time completo, os dois zagueiros, né, o Alexander Barbosa, o Bastos, são ótimos zagueiros, né, o goleiro John, muito bom goleiro, né, então tinha no banco ali o Júnior Santos ainda, que estava bem no início da temporada, depois se lesionou, né, ficou fora. Então o Botafogo tem grandes jogadores, né? Então mereceu tudo isso que aconteceu esse ano, todas essas conquistas, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo fez por merecer, né? E agora já está lá no Catar
chegou ontem no Catar, né, ontem à noite, para a disputa do Mundial que vai estrear amanhã, né, dia 11/12, às 14 horas, contra o Pachuca do México. É o primeiro jogo do Botafogo aí no Intercontinental, né, que seria o Mundial, né, que todo mundo fala Intercontinental, mas é o Mundial onde está todos os ganhadores de todas as ligas do mundo inteiro, né, inclusive Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões. Ficou meio estranho agora esse negócio de Mundial, né? Porque vai ter um Mundial no meio do ano que vem, que é aquele super Mundial, né? E agora ficou o Intercontinental esse do final do ano. Eu acho, assim, que inventaram muito, tá? Porque esse super Mundial pega muitos times, né? Campeões, igual pega o Fluminense, que foi campeão da Libertadores e que terminou o ano muito mal. Então, vai pegar times que foram bem no ano anterior ou 2 anos antes e times que estão muito bem agora, atualmente, enquanto esses times que foram campeões já não estão bem mais. Então eu acho uma bobeira esse Mundial que estão fazendo, né? Mas tá aí, né? Tem que disputar, não tem que fazer, tá certo? Então é isso, né? Falando do Botafogo campeão brasileiro, muito merecido, e nas outras disputas, né, que tinha aí na última rodada ainda, né, além do título entre Botafogo e Palmeiras, tinha disputa para ver quem ficava com a última vaga para pré-Libertadores, tá? E tava ali entre Cruzeiro e Bahia, já que o Corinthians já tinha confirmado essa vaga, né, mesmo em sétimo ou em oitavo, né, dependendo dos resultados, o Corinthians já estava classificado para pré-Libertadores. Então restou uma vaga que seria disputada entre Bahia e Cruzeiro. O Cruzeiro que jogou contra o Juventude e venceu a sua partida, fez o dever de casa, mas ainda dependia de um resultado negativo do Bahia ou um empate. Mas o Bahia pegou o já rebaixado Atlético Goianiense, né, e fez uma goleada ali e classificou para a pré-Libertadores. Vejam a situação do Cruzeiro, de finalista da Sul-Americana para nem classificado para a Libertadores. Agora o Cruzeiro vai disputar Sul-Americano o ano que vem novamente, né? Então muda muito o planejamento do time, né, devido a isso. Mas, assim, o pior de tudo ficou a briga lá na parte de baixo da tabela, porque ainda restava uma vaga para quem ia para a segunda divisão do campeonato. E tinham 4 times em disputa, sendo Bragantino, Fluminense, Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense. Então, assim, foi jogos todos no mesmo horário, né? Então foi um misto ali de emoções. E eu vou mostrar para vocês agora como que ficou a parte de baixo da tabela. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Eu peguei do 11º, né, ao 20º para vocês acompanharem comigo. Então em 11º, que é do 11º ao 14º, são os classificados para a Sul-Americana, certo? Então em 11º, né, ficou o Vitória, com 47 pontos. Vitória que fez um segundo turno muito bom. O Atlético Mineiro conseguiu a 12ª colocação com 47 pontos também. O Fluminense com a vitória conseguiu o 13º com 46 pontos. E em 14º, fechando ali as vagas da Sul-Americana, o Grêmio com 45 pontos. Em 15º, que não vai para lugar nenhum, né, é o Juventude com 45 pontos. Em 16º, o Bragantino com 44 pontos. E o rebaixado, nessa última rodada, foi o Atlético Paranaense com 42 pontos em 17º lugar. E depois Criciúma, que já estava rebaixado em 18º, Atlético Goianiense não ficou na lanterna, ficou em 19º, e o Cuiabá ficou com a lanterna em 20º lugar. Então vejam bem, né, que o Atlético Paranaense parecia que não ia cair, parecia, né, que já tinha escapado, e de repente na última rodada caiu para a segunda divisão no ano do seu centenário, né? Então aquela derrota para o Bragantino na penúltima rodada que foi o que atrapalhou tudo. Porque o Bragantino consegue uma vitória surpreendente fora de casa, né, contra o adversário direto, e depois na última rodada goleou o Criciúma por 5-1 e se livrou do rebaixamento, né? Então, assim, o Atlético Paranaense, para não ser rebaixado, ele precisava ganhar do Atlético Mineiro, né? Um empate não ia adiantar. Então, ele precisava dessa vitória contra o Atlético Mineiro
Se vencesse o Atlético Mineiro com os outros resultados, o Atlético Mineiro que estaria rebaixado hoje, né? Mas vejam como que é o futebol, né? Quem diria que o Atlético Paranaense ia ser rebaixado na última rodada? Mas acontece, né? Tem que aprender, tem que pegar o próximo ano aí, tentar subir novamente para a elite, né? E aprender com os erros, infelizmente. Mas é isso, né? Que ficou ali na segunda parte da tabela, beleza? Então é isso, pessoal, né? Fim do Brasileirão, férias pro pessoal, menos pro Botafogo, que vai pro Mundial, né? Interclubes. O Intercontinental, né? Vamos dizer assim. Botafogo que estreia amanhã contra o Pachuca, é o único aí que não vai ter férias. O resto tá tudo de férias. Uns felizes por ter classificado para Libertadores, outros por ter se livrado do rebaixamento com o Bragantino, e outros muito tristes, como o Atlético Paranaense, que caiu para a segunda divisão na última rodada. Né? Infelizmente, o futebol é assim, uns ganham, outros perdem, e a vida continua, e o ano que vem vamos ter muito mais, né? Vamos ter um Brasileirão aí, quem sabe, muito disputado novamente, né? Com grandes equipes. Né? E complementando aí, né, falando né, da última rodada, o Corinthians, né? Que na última rodada venceu o Grêmio fora de casa, amassou o Grêmio, na verdade, né? Ganhou de 3-0, e teve golaço do Memphis, teve gol do Yuri Alberto, que foi o artilheiro, né? Então o Corinthians conseguiu fechar aí o ano com 9 vitórias seguidas, né? Bateu o recorde do Campeonato Brasileiro junto com o Atlético Mineiro e Internacional, que foram os únicos times que em toda a história do Campeonato Brasileiro conseguiram 9 vitórias seguidas. E isso pode aumentar, né? Se caso no Brasileirão do ano que vem estrear com vitória, vai chegar a 10, aí batendo um novo recorde. Então, assim, o Corinthians vem muito forte para 2025 e, claro, vai depender muito aí de segurar os jogadores, né? Que vai ter proposta, não tem jeito, principalmente para o Yuri Alberto, que foi muito bem e é muito novo, né? Mas se o Corinthians manter o time que tem para o ano que vem, tenho certeza que vai disputar títulos aí junto com os grandes times que já tem aí a pretensão de ganhar muitos títulos, tá certo? Então é isso, pessoal. Terminamos por aqui com mais um conteúdo no canal Mundo Boleiragem. E não se esqueçam, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações na hora. E também nos sigam nas redes sociais, @Mundo Boleiragem, no Instagram, TikTok e Kawaii. Beleza, pessoal? Até a próxima. Valeu!